Olá, fala aqui o professor Jorge Fernandes para explicar como usar a função mais simples de um multímetro, que é a verificação da continuidade da corrente entre dois pontos de uma ponta de prova. A gente inicia ligando a ponta de prova aos bornes, o cabo preto à posição com e o cabo vermelho quase que invariavelmente a posição V⍵MA, que é usado para medir 90% das funções disponíveis neste multímetro. Então agora a gente vai ligar o multímetro com a chave seletora na posição de medição de continuidade com um aviso sonoro que também serve para teste de diodos. Então agora o que é que acontece? Esse valor 1 aqui do lado de cá à esquerda significa que o valor da resistência que está sendo mensurado aqui é tão grande que ele não consegue apresentar. Então ele coloca esse valor 1 indicando que a escala foi ultrapassada. Por quê? Porque há uma resistência muito grande à passagem de corrente no ar. Então esse valor 1 é apresentado indicando que não tem como mensurar. Se a gente encosta uma ponta na outra, a resistência diminui bastante e o fluxo acontece e o aviso sonoro indica que a corrente está encontrando pouca resistência para fluir de um ponto ao outro, como seria esperado, já que eles estão encostados um no outro. Então essa função aqui é a mais simples de todas, ela serve para verificar, por exemplo, será que a corrente flui de um ponto ao outro dessa peça aqui, né? E a gente identifica que sim, então ela é uma peça que conduz a eletricidade com facilidade. E uma peça plástica, né? Ela tem uma dificuldade de passar a corrente elétrica, uma resistência muito grande que não consegue nem ser mensurada nessa escala aqui específica. Que então a gente tem aqui um componente eletrônico chamado de diodo, e a gente também pode verificar, será que a corrente passa desse ponto ao outro do diodo? E aqui a gente encontra, né, um valor muito alto, então indicando que a corrente não passa de um lado para o outro. Mas será que ela passa no sentido inverso? E aí você vê aí o valor da resistência, um valor mensurável de 508 ohms, dizendo que sim, a corrente flui desse ponto a esse ponto com uma certa resistência, mas não flui desse ponto a esse ponto. Isso aqui é um componente eletrônico que deixa a corrente passar só em um sentido. Então, mostra aqui como é que a gente usa o teste de continuidade. Não esqueça de, após a utilização do multímetro, desligá-lo, colocando a chave seletora na posição OFF.